Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Tainá, para quem não me conhece, e a missão de hoje é compartilhar a palavra de Deus com vocês. Esses dias, né, nós oramos às madrugadas, clamando ao Senhor, e eu pedi a Ele uma palavra, algo que tivesse na Bíblia, que a gente pudesse fazer uma reflexão para fortalecer todos esses dias de orações que nós tivemos. E a palavra que ele trouxe para mim foi Atos capítulo 3, a história do coxo. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, do versículo de 1 a 10. Eu vou orar com vocês, tá? Mas tá lá no Novo Testamento, vamos lá estudar, né, sobre a história da cura de um coxo em Jerusalém. É uma história muito conhecida, mas acredito, né, que hoje nós vamos fazer algumas idas e vindas nessa semana de oração, né? Lembrando aí os nossos momentos com Deus. Eu acredito que vocês acharam e vamos orar, né, pela palavra de Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, glorificado seja o teu nome, Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, a tua presença nesse momento. Ao abrirmos tua palavra, entender a tua palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. Nós pedimos, Pai, que essa luz que está sendo aberta, que possa realmente iluminar a nossa vida, iluminar a vida de outros. A palavra que será compartilhada agora, que o teu Santo Espírito possa nos convencer da injustiça, do nosso pecado, de tudo que nós estamos fazendo ainda assim um espírito de rebelião, e eu te peço, Pai, que seja repreendido em nome de Jesus, que possamos ser filhas e filhos obedientes a Ti, Jesus. Esta é a nossa oração, entregamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Na minha Bíblia tem um títulozinho, né, um subtítulo escrito assim: A cura de um coxo em Jerusalém. E vamos ler até o versículo 10, certo? Vamos lá. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa. Diariamente ele era colocado na porta do templo. Se fosse colocado nos dias de hoje, seria na porta da igreja. E ele ficava lá para pedir esmolas aos que entravam nesse templo. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-se e ande. Versículo 7. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Versículo 10. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Vamos lá? Bom, é notável que aquele coxo, ele queria apenas esmolas. E nós lemos isso no versículo 3, versículo 5. E aí eu venho com a primeira lição dessa história. A boca fala do que o coração está cheio. Aquele coxo, ele só queria esmolas. Só esmolas. Era o propósito dele naquele momento. Apenas esmola. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Nessa semana de oração, o que é que a nossa boca falou? O que é que o nosso coração estava cheio?
Será que nessa semana nós pedimos esmolas? Esse era o nosso propósito? Espero que não. Mas talvez hoje nós vamos aprender que talvez nós pedimos esmola ao Senhor essa semana. Para na próxima vez de oração, de semana de oração, possamos pedir algo que seja melhor e maior do que esmolas. O coxo, no versículo 4, fala que ele tinha um olhar diferente. Geralmente nesses templos tinha uma escadaria e vocês, quando a gente leu, fala que ele precisava de pessoas para colocá-lo à porta do templo. E naquela época o templo tinha algumas escadarias, né, para que a pessoa pudesse ter acesso, né, ao templo. Então o olhar daquele coxo era um olhar para baixo, para ver esmola caída na mão dele, e o olhar na direção da pessoa que estivesse vindo em direção a ele. Mas ele não tinha o olhar que Deus queria dar para ele. E vocês vão ver isso, tá? Ele nasceu coxo, ele não sabia o que era andar. Ele via as pessoas andando, mas não sabia o que era andar. Precisava das pessoas para colocá-lo lá. E a porta do templo era um lugar estratégico. Vocês concordam comigo? Se a gente anda na rua, nos centros da cidade, as igrejas, principalmente igrejas católicas, são cheias de mendigos na porta. É um lugar estratégico porque passa muitas pessoas. Mas eu acredito que aquele homem, ele tinha fé. De alguma forma, ele tinha fé. E o coxo, ele estava cabisbaixo. E a primeira palavra de Pedro e João é que ele mude o olhar. João e Pedro fitaram os olhos no coxo. E o que é que Pedro falou? E João? Olhem para nós. E ao olhar para Pedro e João, esse coxo muda a postura, muda o olhar. E eu pergunto, o seu olhar mudou nessa semana que a gente orou? Bom, então ao pedir que ele mude o olhar, segundo, né, a neurociência, fala que só de mudar a nossa postura, o nosso olhar, já muda toda a neuroquímica do nosso cérebro em relação à confiança, a ter esperança, a ter fé. E se a gente olhar para uma pessoa, né, que tem uma postura assim, mais, você sente até confiança naquela pessoa. Só que aquele coxo não tinha aquele olhar de confiança, ele tinha um olhar do propósito dele, esmolas. Aí eu faço a pergunta, qual olhar que nós estamos tendo nesses últimos dias? Um olhar para baixo, de esmola, olhando para cima, olhando para Jesus. Bom, a nossa mudança só começa quando eu mudo de postura e visão. E isso só acontece a partir do momento que eu estou com Jesus. Porque eu posso mudar de postura e de visão também servindo ao inimigo. Mas isso não vai dar um lugar bom não, tá? Quando eu ando com Jesus, esse olhar, essa postura que é transformado dia a dia, me faz parar de pedir esmolas para pedir bênçãos e milagres. E não porque há mérito em mim, não há mérito nesse coxo não, tá? Porque o mérito e a glória tem que ser toda de Jesus. Amém? E aqui tem um exemplo da Bíblia, né? Quando Deus dá a promessa a Abraão, ele pede para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. Ele pede para Abraão olhar para cima e não olhar para baixo. Como nós estamos olhando, gente, a nossa vida, todas as esferas, nós estamos olhando para baixo ou olhando para cima, né? Deus nem sempre vai dar o que a gente quer. Já passaram por isso, né? Eu também já passei. Às vezes você pede e aquilo que você tanto quer, Deus não dá. Aquele coxo, ele queria apenas esmolas. Mas aquele coxo não sabia que ele precisava de algo a mais para levantar ele, porque aquelas esmolas não iriam fazer ele andar. Não ajudava a realizar os sonhos dele. E talvez o Espírito Santo está fazendo você lembrar de esmolas que você está pedindo há anos, há tantas circunstâncias da sua vida, da minha vida, há pessoas
que até hoje nem eu nem você conseguiu realizar sonhos, porque a gente está pedindo esmolas e não está olhando para o alto. Pedro queria dar ao coxo o que ele precisava e não o que ele queria. As esmolas é o que eu quero e o que eu preciso, eu olho para o alto, eu olho para Jesus. Pedro tinha muito mais para dar àquele coxo. Deus tem muito mais para dar a mim e a você. Pare de pedir esmolas. Pare de pedir esmolas em nome de Jesus. Deus quer dar o que nós precisamos para a honra e glória dele, para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E chega de mimimi, minha gente. Chega. Chega de estar seguindo, de estar ouvindo, de estar fazendo coisas que não agradam a Deus só porque você quer. A gente tem que pedir a Deus o que a gente precisa. E nessa semana que a gente acordou às madrugadas, eu e você pedimos o que nós queríamos ou o que nós precisamos. Mas tá, eu não sei o que eu preciso. Ore ao Senhor, tenha comunhão com Ele para entender o que realmente você precisa. E se mesmo assim Deus não falar com você o que você precisa, aos poucos Ele vai mostrando quando a bênção chegar, Ele vai dizer assim, minha filha, era isso que você precisava. E eu não estava querendo dar o que você queria, não. O que você queria era esmola, eu queria te dar muito mais. Bom, espero que a partir de hoje nós possamos orar pedindo a Deus aquilo que nós precisamos e não aquilo que eu quero. Estava conversando com um irmão da minha igreja que recentemente teve um acidente de trabalho, enfim, está em casa, não está recebendo e ele faz trabalhos manuais. E ele falou assim, Thay, eu acabei de compreender que Deus realmente dá aquilo que a gente precisa. Porque às vezes aquilo que a gente quer pode nos tirar do reino dele. Ele estava contando que Deus estava dando literalmente o que ele precisava em relação à comida, à roupa, em relação a pagamentos, que ele precisava de R$100 naquele dia para fazer um pagamento, ele não tinha, e Deus dava um serviço onde ele tirava o dízimo, ofertava e sobrava literalmente R$100 para ele poder pagar os compromissos dele. E às vezes o que a gente quer pode nos tirar do céu. Então, vamos parar, gente, porque as coisas do Senhor são simples. Não precisamos complicar. Deus quer dar o que a gente precisa. O que a gente precisa. Talvez aquilo que eu quero que você quer vai nos tirar do reino dos céus. E por isso que está demorando você falar, nossa Senhor, por que está demorando tanto? Porque talvez não seja o que você precisa, mas o que você quer. O que você quer. Deus, o que é que eu preciso? O que é que eu necessito? A gente às vezes estuda sem querer, mas é necessário estudar. E eu preciso estudar. Oração, eu preciso orar. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. E muitas vezes aquilo que nós precisamos talvez não vá de encontro à nossa natureza humana. Mas é nesse processo que Deus transforma o nosso caráter. Minha filha, eu vou dar o que você precisa, mas talvez não seja tão fácil, sabe? Vai doer, vai machucar, mas é o que você precisa, porque entenda, meninas, uma coisa. Tudo que Deus nos dá, que nós precisamos, é para a glória dele e é para a nossa salvação, para a vida eterna. Entenda que nada nos pertence. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não para nós, é para a glória de Deus. E se Deus dá aquilo que nós precisamos, é para a glória dele. Romanos 8,14 diz: quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Esteja você na sua vida, esteja você indo para a morte, você e eu pertencemos ao Senhor. É tudo dele. É tudo dele. Amém? É tudo do Senhor. Bom, e quando personagens da Bíblia desobedecem, Deus já advertia de alguma forma, usando profetas, falando com essas pessoas. Porque queriam fazer o que queriam, mas não faziam o que precisavam.
E o que é que eu e você tem feito que está desagradando a Deus, porque é o que eu quero e não o que o Senhor quer? E às vezes o Espírito Santo fala com a gente, o Espírito Santo fala com a gente, ó, você está fazendo errado, você está pensando errado, você está agindo errado. Não é assim que Deus quer. Deus quer te dar isso, você precisa disso. Era o que João e Pedro queriam falar para aquele coxo. Você não precisa disso que você quer, que é esmola. Esmola não vai fazer você andar. Esmola não vai te levar para outra dimensão. Você precisa andar. Você precisa andar. Você precisa olhar para o alto. Meninas, vocês precisam olhar para o alto. Chega de pedir esmolas. Chega de pedir esmolas. Bom, e a esmola pode estar no tempo perdido, olhando coisas que não deve. A esmola pode estar em amizades que não te levam para perto de Deus. A esmola pode estar num ambiente tóxico que você vive. A esmola pode estar em vários lugares da nossa vida. E para que continuar pedindo esmola se o dono do ouro e da prata pode te dar muito mais? Não é verdade? Vocês concordam comigo? Eu e você, nós temos promessas, dons, talentos e talvez estamos desperdiçando pedindo esmola, né? Porque deixamos de viver o plano de Deus, aquilo que nós precisamos. Gente, imagine, eu me converti com 18 anos, né? Eu ando na igreja desde os 15, mas eu tomei a decisão com os 18. E eu protelei a minha decisão porque eu achava que eu estaria perdendo tempo por ser jovem. Eu falei, não, mas eu quero curtir mais, eu quero ir para festas, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu tive um tempo para tomar essa decisão. E aí a intimidade, a comunhão com Deus foi tanta que o amor dele transbordou em meu coração que eu falei, eu não quero saber disso não. Eu vou realmente me entregar a Jesus. E quando eu me entreguei, eu me arrependi por não ter me entregado antes. Porque o que eu preciso é melhor do que eu quero. Agora, claro que pode estar alinhado o que você precisa com o que você quer. Quando a gente está em comunhão com Deus, fala assim, nossa, Senhor, muito obrigado, porque era exatamente isso que eu queria. E Deus vai dizer assim, porque era exatamente o que você precisava. Isso pode acontecer, com certeza. Mas geralmente, nem sempre é assim, né? No versículo 2, o limite do coxo era na porta do templo. Esse coxo não entrava no templo porque ele precisava de ajuda para ficar na porta do templo. O limite dele era a porta. Ele não podia entrar também pelos preconceitos daquela época. E Pedro e João queriam que aquele coxo entrasse no templo, não ficasse só na porta. E no versículo 7 e 8, quando ele percebeu e ele recebeu o que ele merecia, Deus abre as portas e coloca aquele coxo em lugares que ele nem imagina. A primeira coisa que acontece ao se levantar, vocês lembram? Ele entrou no templo e fez o quê? Vamos lá, versículos 7 e 8. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Eu tô me arrepiando aqui. Às vezes, a gente recebe aquilo que precisamos e não louvamos a Deus. Esquecemos de louvar a Deus. E lembra aquilo disso eu falei que eu acreditava muito que esse coxo tinha fé? Porque a primeira coisa que ele fez, ele entrou no templo e foi louvar a Deus. Ele não saiu e foi para a rua aproveitar que ele estava andando, caminhando. Ele entrou no templo e louvou a Deus. Ele foi agradecer a Deus. Quantas bênçãos e milagres nós recebemos e não louvamos a Deus e não agradecemos a Deus. E acreditamos que o mérito é nosso, ou até esquecemos as madrugadas de oração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Aquilo que Deus faz em minha vida, eu preciso louvar e agradecer Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Não há mérito em mim, não há mérito em mim, há mérito no Senhor.
E por isso que eu acredito que aquele coxo tinha fé no Senhor. Porque a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus. Deus nos chama para nos levantar e mudar de olhar neste dia de hoje. Para viver as suas promessas e propósitos. Chega de perder tempo. Chega de perder tempo. Vocês têm filhos, casamentos, vocês têm trabalho, têm a casa, a vida de vocês. Peça ao Senhor, Senhor, faça aquilo que realmente eu preciso e não o que eu quero. E precisamos glorificar a Jesus e a Deus constantemente. E eu pergunto, eu e você estamos investindo tempo em Deus? Sim ou não? Ou estamos investindo tempo em esmolas? Chega de esmolas. Nós somos filhas do Rei, Rei do Universo. Jesus está perto de voltar. E o que é que nós estamos fazendo para isso? Para que Ele volte logo, porque de verdade, gente, nada me satisfaz nesse mundo. O que eu quero é que Jesus volte logo. O que eu quero é que Jesus volte logo. Eu quero viver com Ele eternamente. Aqui pra mim já deu. Mas enquanto Ele não volta, eu preciso fazer a minha parte. Quando vivemos pelo que queremos, perdemos pessoas importantes, oportunidades relevantes e perdemos nossa identidade em Deus. E aí você fala, eita, tá, agora tocou na ferida. Porque realmente eu não sei quem eu sou no Senhor. Eu não sei quem eu sou no Senhor. Eu não sei para que eu vim, não sei. Eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Eu me perdi no meio do caminho. E muitas vezes a gente se perde porque a gente só faz o que a gente quer. Só faz o que a gente quer. Eu preciso fazer o que realmente eu necessito no Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Eu não me pertenço. Eu pertenço ao Senhor. Eu estou aqui por causa dele e por ele. O que é que o Senhor quer de mim? Quando vivemos pelo que precisamos, Deus nos dá condições, meios, coisas, pessoas que nos levará e nos levantará para a felicidade nele. Felicidade nele, no Senhor. Pessoas gratas recebem presentes especiais de Deus. Agradecer a Deus como esse coxo fez. Primeira coisa que ele fez quando recebeu o milagre, mudou de visão, foi agradecer a Deus. Devemos ser gratas a Deus. Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. Eu não sou merecedora, não sou merecedor. Muito obrigada, Jesus. Quando vivemos pelo que nós precisamos no Senhor, tudo muda. Tudo fica diferente. Pedro e João tinham convicção do que eles tinham para doar ao paralítico. Nossa. Vocês têm convicção do que vocês podem dar às pessoas? Eles tinham convicção. Isso é identidade em Deus. Eles tinham convicção da identidade deles em Deus. E você fala assim, como assim, Thay? Se vocês lerem os versículos anteriores, falam que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Eles estavam em comunhão, eles estavam em unidade. Eles teve uma experiência recente com o Pentecostes. Eles tinham convicção. Mas eles só tinham convicção e eles acreditavam no que o coxo precisava, porque o coxo não tinha a visão que eles tinham, porque eles tinham comunhão em secreto com Deus. E isso que foi proposto essa semana, ter comunhão com Deus, acordar todos os dias, para parar alguns minutos para conversar com o Senhor, ter intimidade com Ele. Eu preciso ter intimidade com Ele para ter convicção da minha identidade. Eu preciso ter intimidade com Ele para entender quem eu sou em Jesus. Para entender, abrir mão do que eu quero para dizer, Senhor, faço o que é preciso, o que é necessário. Eu estou disposta a pagar o preço, porque eu sei que a recompensa maior está por vir, que é a vida eterna. Eu preciso dizer uma coisa a vocês, nós vamos ter momentos de felicidades aqui, enquanto Jesus não volta. O que a gente quer é uma felicidade plena, mas vivemos num mundo de pecado. Mas quando você está no Senhor, sabe aquela frase assim, que a paz, aquele versículo, né, que fala que a paz que excede todo entendimento, essa paz que excede todo entendimento vai fazer parte também no meio das tribulações. Mas se você estiver fazendo aquilo que você precisa, vivendo aquilo que você precisa, tá tudo certo.
é para o Senhor, é pelo Senhor, tá tudo certo. Finalizando, eu quero te convidar para mudar de postura. Parar de pedir esmolas, mas mudar o olhar e olhar para cima, olhar para Jesus. Vamos parar de pedir esmolas e vamos olhar para cima, olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, as esmolas é tudo que eu quero. Eu quero aquilo que realmente eu preciso. E não só para a nossa vida, mas para levantar paralíticos, paralíticos espirituais, paralíticos físicos. Quando Deus derrama uma bênção em nossa vida, é para dar continuidade na vida do outro. Coríntios fala que nós somos chamados para um ministério de reconciliação. O que é isso, Thay? Deus podia ter chamado anjos para fazer o nosso trabalho. Mas ele falou que nós fomos chamados para o ministério de reconciliação, para ajudar homens a se reconciliarem com Cristo por meio de nós, ele nos usando. Jesus nos chamou para o ministério de reconciliação, para que dentro da sua casa você seja a primeira pessoa a fazer pessoas do seu lar se reconciliar com Jesus, voltar com Jesus. Dentro do seu ciclo de amizade, você ser a pessoa que vai ajudar outra pessoa a se reconciliar com Jesus. Essa história do coxo, de mudar de olhar, dá continuidade, porque no versículo 10, aquele coxo começa a pregar. Olha que lindo! E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muitos admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Aquele coxo já começou a pregar pelo milagre que aconteceu com ele. E eu imagino, porque não tem continuação, que muitas pessoas pararam aquele coxo e perguntou: como assim? Como é que você está andando? Se até nesse instante estavam te carregando, você estava pedindo esmolas e agora você anda, você pula. E ele começou a pregar, porque a bênção chegou na vida dele, mas vai repercutir na vida de outros também. Deus não é egoísta, ele não só pensa em você e em mim, não, ele pensa em todo mundo, tá? Aquele paralítico com certeza mudou a sua visão. Agora ele não estava mais na porta do templo, ele estava dentro do templo. E não vai ter mais limites para aquele coxo, não teve mais limites para ele. E é isso que Deus quer nos dar. Não quero mais limite para você, minha filha. Eu quero que você vá além daquilo que eu quero para você. E tem uma frase do Grulha, que é um cristão, que diz assim: o coxo pediu dinheiro, mas Pedro não tinha prata nem ouro. Mas a história não termina aí. Deus usou Pedro e João para frustrar expectativas a fim de providenciar o sobrenatural. E com muito amor. Talvez Deus queira frustrar sua expectativa de querer para lhe mostrar a providência do sobrenatural. Precisamos crer mais, meninas. Precisamos crer mais no sobrenatural do Senhor, que o Senhor pode fazer muito mais. E espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje. E essa mensagem, primeiramente, é para mim. E compartilho com vocês também. Que possamos parar de pedir esmolas e olhar para o alto, olhar para Jesus e experimentar o sobrenatural dele, que ele faça aquilo que nós precisamos e necessitamos. E se aquilo que eu quero vai me afastar dele, eu não quero mais. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por essa mensagem. A história do coxo, Jesus nos mostra tanto, talvez, muito sobre algumas de nós, de pedir esmolas, mas queremos, Senhor, pedir para essas esmolas, Senhor, por favor. Nós necessitamos e precisamos da Tua vontade em nossas vidas. Talvez o nosso querer nos afaste de Ti. Então, Pai, repreenda, Senhor, o espírito de rebeldia, egoísmo, orgulho, tudo que tirou o inimigo do céu. Que o Senhor repreenda em nós, Senhor, por favor. E coloca em nós um coração submisso, um coração grato, como esse coxo, que assim que recebeu o milagre, ele foi logo agradecer ao Senhor. Que possamos ser pessoas gratas, Senhor. Que possamos ser filhas de visão espiritual, que possamos experimentar o sobrenatural do Senhor. Esta é a nossa oração. Te entregamos, te agradecemos pelas bênçãos e os milagres que serão derramados em nossa vida, na vida das nossas famílias e neste ambiente. Em nome de Jesus. Amém.
Um beijo, até a próxima!